como vocês estão hoje? Hoje nós vamos falar sobre duas coisas, uma delas é Passenger, eu vou falar pra vocês o que eu achei do livro. Eu não ia fazer uma resenha em vídeo desse livro porque ele não foi lançado aqui no Brasil ainda, ele é um lançamento do início do ano lá fora. E também porque eu não gostei tanto assim dele e eu me senti um pouquinho enganada pelos booktubers gringos por causa dele, que é o segundo assunto. Esse livro vai falar sobre viagem no tempo e a gente acompanha a Eta, que é uma violinista aqui no nosso tempo, e ela é jogada numa viagem no tempo onde ela é chantageada a buscar um objeto mágico lá, assim, ele tem umas propriedades mágicas lá, e ninguém sabe onde esse objeto tá, e eles têm que seguir umas certas pistas pra achar esse objeto. É só isso. Vamos começar pelas coisas que eu gostei, porque é importante. A primeira coisa que eu gostei nesse livro, logo no começo, é que nós temos um protagonista negro, que é o Nicholas. Ele acompanha a Eta nessa viagem, e a gente quase nunca vê personagens principais que são negros. Então, assim, é uma diversificação muito boa. E não só isso, a gente lida com os problemas do Nicholas por ser uma pessoa de cor no século XVIII e através de todos os tempos que eles vão passando. O conceito de viagem no tempo aqui também é muito legal, é uma das coisas que me chamou atenção, que não é tão simples assim, não é tipo, vamos entrar numa máquina do tempo e vamos pra quando a gente quiser. Outra coisa que eu gostei bastante também foram dos cenários, porque a gente não viaja só no tempo, a gente viaja pra diferentes lugares, e são lugares realmente diferentes, a gente vê muita coisa diferente, muitas culturas diferentes, e isso me fez perceber que ela pelo menos pesquisou muito sobre o que ela estava escrevendo. Até a metade do livro eu tava realmente gostando do que eu tava lendo, eu tava gostando do jeito que a história tava se formando, né, os mistérios e da Eta descobrindo as coisas sobre a família dela e descobrindo as coisas sobre viagem do tempo. Tava muito legal até a metade. Aí depois tem um problema em que o livro não anda. A gente fica nessa mesmice até o final. Esse livro é muito grande pra nada acontecer. Aconteceu vários nadas aqui. E isso me incomodou muito, porque a gente tem que achar esse objeto, mas nada mais acontece. Isso foi muito frustrante. Esse livro me foi vendido como uma aventura no tempo e com piratas. Deixa eu te contar um negócio. Os piratas não são nem um pouquinho importantes nessa história. Para o personagem que é pirata, é importante. A pirataria é uma coisa importante pra ele, pro personagem dele, né? Pra motivação dele, mas pra história em si, a gente não vê piratas quase hora nenhuma, só no começo. Depois, nada de navios, nada de dimensões, não faz diferença. Ele podia ser um carpinteiro que não ia fazer diferença na história. Isso me deixou um pouquinho chateado, porque eu tava realmente esperando ver uma história de piratas, com piratas, né? Então não. E também tem um belíssimo insta-love e um romance nada legal, tipo, os personagens não tem nenhuma química, mas eu acho que eu tive esse problema de ver a química entre eles porque aconteceu muito depressa. Eles tiveram interesse um pelo outro lá no comecinho, que é normal, tipo assim, principalmente no caso dele, ele viu uma menina que não trata ele como simplesmente um cara negro ali no meio, um servo, vamos dizer assim. E isso pra ele foi curioso e interessante porque quase ninguém na vida dele tinha tratado ele como igual, e principalmente alguém que não conhece ele. Só que aí, quando eles começam a viajar, acontece uma coisa e ela se machuca. Aí ele entra em desespero, do tipo, meu Deus, ela machucou, é minha culpa, eu tenho que proteger ela. Aí ela começa, eu não preciso ser protegida, mas ele tem que salvar ela toda hora. E com razão, ela não conhece aquele universo, ela não conhece as regras de viajar no tempo. É lógico que ela vai precisar de ajuda e falar toda hora que você não precisa de ajuda, que você não precisa ser protegida, e toda hora que você precisar de proteção é enjoado, é chato, para. Mas o que mais fez com que eu não gostasse desse livro é justamente o fato de que depois que eles começam a viajar, que a coisa fica, que você vê que a coisa começa a ficar interessante, o livro perde o pique e fica chato. Aquela aventura épica que é prometida não acontece. Acontece em vários nada. Aí o final termina com um cliffhanger e eu não sei se eu vou ler o segundo, eu tô curiosa, capaz de eu ler o segundo, mas vamos ver. Então é basicamente isso que eu pensei do livro. Eu fiz uma resenha escrita no meu blog, eu vou deixar ali embaixo se vocês quiserem mais detalhes sobre a minha opinião, né, por que eu não gostei muito de certas coisas, eu vou deixar o link ali embaixo. Então, sobre a questão dos booktubers e o que eu falei no começo, eu ter me sentido um pouquinho enganada por eles, é o seguinte, eu sempre pesquiso muito antes de comprar um livro, principalmente um livro em capa dura, porque é caro e eu quero ter certeza que eu vou gostar desse livro. Então o que eu faço? Eu vejo as pessoas que eu confio na opinião, vejo se elas gostaram, né, assim, não é só que eu confio, são as pessoas que têm um gosto parecido com o meu, e se elas gostaram do livro, se a maioria delas gostaram do livro, então provavelmente eu vou gostar também.
Então eu vejo isso pelos meus booktubers favoritos e também pelo Goodreads. Todos os booktubers que são mais famosos e mais influentes lá fora gostaram desse livro e falaram maravilhas desse livro, e o livro é maravilhoso, e a Sasha falou que foi o melhor livro que ela leu em 2015 e não sei mais as quantas. Não é que o livro é ruim ou que ninguém possa gostar do livro, não é isso que eu quero dizer. O problema foi a hype, né, que é aquela empolgação. Eu não sei como é que traduz hype aqui no Brasil, mas a hype é quando todo mundo tá falando bem e todo mundo tá falando bem. Aí o que aconteceu? Eu fui numa empolgação danada, porque todos os booktubers que eu acompanhava gostaram do livro. E eu acho engraçado que quando eu entro no Goodreads e vejo as resenhas, que agora eu posso ver, porque agora eu já li, porque eu não leio as resenhas grandes enquanto eu não leio o livro, porque eu fico com medo de pegar algum spoiler. Aí eu fui ler as resenhas gigantescas, principalmente as resenhas das pessoas que não gostaram, e eu vi todos os meus pensamentos ali reunidos ali, e tem muita gente que pensa igual a mim. E eu fico pensando, nenhum booktuber gringo, que é mais famoso, pensou igual a mim, ou pelo menos disse, o livro é legal, mas é só isso. Todos eles falam que ele era maravilhoso, que ele era incrível, que ele era amazing, que não sei... Isso me deixou um pouquinho desconfiada. Agora, eu comecei a ficar um pouquinho assim, então... Não sei, gente, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, né, porque é perigoso, é um assunto um pouquinho perigoso, um pouquinho polêmico. Pois é, eu nem ia fazer resenha desse livro porque eu sabia que eu ia ter que entrar nesse assunto. Outra vez eu vou dizer que isso não quer dizer que você não possa gostar do livro, não quer dizer que o livro é um lixo, o livro é bom, só que ele tem muita hype, então você vai com aquela coisa assim na sua cabeça e quando não é isso tudo você fica decepcionado. Foi isso que aconteceu comigo, eu fiquei decepcionada porque eu tava esperando uma coisa maravilhosa e não foi tão maravilhoso assim. Eu vou parar por aqui, antes que eu fale mais besteira do que eu já falei, mas eu acho que eu vou pensar 200 vezes mais agora antes de eu comprar um livro que tá super na hype, principalmente quando tem outras pessoas que não são tão influentes assim, que tem pontos válidos por não terem gostado tanto assim do livro, por não terem achado que ele vale a hype dele toda. Por hoje é só então e eu vejo vocês na próxima. Tchau!